Olá, meu nome é Guilherme Toledo, sou da Unicamp. Eu pesquiso, a minha pesquisa de doutorado foca em semânticas não determinísticas para lógicas para consistentes. Então, em geral, hiperálgebras, álgebras não determinísticas, multiálgebras. Eu sei que existem pequenas diferenças em definições, especialmente de homomorfismo, dada preferência de cada área. E uma das veias de estudo que eu acabei encontrando durante o meu doutorado foi a questão de certas categorias de hiperálgebras. No ramo de lógica algébrica, muitos autores não estão exatamente satisfeitos com a questão da introdução de hiperálgebras. Isso é inteligível, porque elas são muito menos intuitivas, elas têm um conteúdo filosófico muito mais difícil de justificar que simples álgebras universais determinísticas relativamente classicamente bem comportadas. Então, aqui na minha apresentação, eu falo sobre uma categoria não OR, off-ordered algebras equivalent to a category of hyperalgebras. A category of hyperalgebras, porque eu sei que cada um trabalha com a sua categoria de preferência, então, diferentes definições de hiperálgebras existem, muitas definições de homomorfismos, entre elas existem em abundância, na verdade. Então, é a category of hyperalgebras. E aqui nós apresentamos uma equivalência de uma dessas categorias, uma que é recorrente no estudo de semânticas não determinísticas, especialmente para lógicas para consistentes, uma equivalência com uma categoria de álgebras ordenadas. São objetos simultaneamente álgebras, mas que têm uma ordem, tornando-os essencialmente uma álgebra de Boole, que concorda com as outras operações de maneira satisfatória. Certo? Então, introdução. É bastante fundamental que a categoria de álgebras de Boole completas e atômicas, conhecida como CABA, objetos conhecidos como CABA, é equivalente à categoria de conjuntos. Você pega uma álgebra de Boole completa e atômica, leva ao seu conjunto de elementos atômicos e, reciprocamente, toma um conjunto e leva na álgebra de Boole completa e atômica, que é o seu power set, o seu conjunto das partes, inclusive não vazias. Obviamente, esses são funtores, 7, caba, 7. Mais geralmente, uma motivação um pouco mais histórica, existe uma tradição de estudar equivalências entre categorias relacionadas à categoria de álgebra de Boole, incluindo aí, é claro, reticulados, semi-reticulados e, mais geralmente, os sets, partially ordered sets, que começou com Stone, equivalências entre essas categorias e categorias de espaços topológicos. Claro, no caso original da equivalência de CAB e SET, espaços topológicos com topologia trivial. Aqui, no teorema de representação de Stone, esse é um resultado mais genérico, que toda a álgebra de Boole é isomorfa à álgebra de conjuntos Klopen do seu espaço de Stone. Isso tem sido generalizado em diversas direções na área que hoje é conhecido como de dualidades de Stone. Mas a nossa preocupação aqui é um pouco mais específica.
e envolve a equivalência entre Kaba e Set. Não propriamente dito Set, a categoria oposta de Set, já dado que um dos funtores é contravariante, certo? Mas nós temos que pensar aqui em termos de Set e Kaba. Set, nós vamos enriquecer com uma estrutura de hiperálgebra, ou seja, enriquecê-la com hiperoperações. Correspondentemente, a categoria Kaba vai ser enriquecida com uma estrutura de sigma-álgebra para seus objetos. Mas as coisas não são exatamente tão simples, porque nós queremos apenas as hiperálgebras não parciais. As hiperálgebras cujo resultado de uma operação, hiperoperação, se preferir, são sempre não vazias. Um resultado sempre existe para uma operação. E, para isso, as nossas álgebras de Boole não vão poder ter o mínimo, o zero, o que é um pouco estranho, mas nós vamos formalizar um pouco a noção que nós estamos procurando em seguida. Esse estudo fornece uma alternativa, foi uma das ideias motivadoras para nós, que é o seguinte: aqueles reticentes em usar semânticas baseadas em objetos não determinísticos, em hiperálgebras, podem circundar essa preocupação que geralmente surge de um cunho filosófico, da questão de caracterização de lógicas, pode circundar esse problema usando uma categoria de álgebras com uma estrutura adicional de ordem que seja razoavelmente compatível com as operações. Então, nos fins preliminares, o que nós vamos entender por uma hiperálgebra vai ser um par ao universo, operações indexadas pelos símbolos da assinatura, tal que se um símbolo é enário, a função indexada por esse símbolo é enária e retorna um conjunto não vazio do universo. Um homomorfismo, então, para essas sigma hiperálgebras, vai ser uma função, não uma multifunção, como em algumas áreas, ou ainda objetos até mais abstratos, mas, no nosso caso, uma função de cuja imagem de uma operação está contida na operação dos respectivos argumentos iniciais, depois de mapeados por φ. É uma de muitas definições possíveis, é uma das mais recorrentes nas semânticas não determinísticas, motivadas especialmente pelas valorações legais de Avron e objetos semelhantes. Juntando essa classe de hiperálgebras com esses morfismos entre elas, o que nós obtemos é uma categoria M-Alg-Sigma. Aqui nós vamos entender álgebras de Boole como conjuntos parcialmente ordenados, muito conhecido, eu vou passar bem rápido. Eles têm elemento mínimo, máximo, cada par de elementos A, B tem ínfimo e supremo, e cada elemento A tem um complemento B satisfazendo essas equações. Uma álgebra de Boole é completa quando ela é fechada por supremos e ínfimos de todos os seus subconjuntos, e uma álgebra de Boole é atômica quando todo elemento é um supremo dos seus átomos. Os átomos são os elementos minimais de A seno zero, e a aqui é o conjunto de átomos below, smaller than A. Isso bem conhecido, mas aqui entra a questão de que nós queremos remover o zero da equação, por assim dizer. Então, dado um conjunto parcialmente ordenado, nós definimos A0 como o conjunto parcialmente ordenado ao qual o seu universo nós adicionamos um zero, supondo, é claro, que ele já não estava lá, e a ordem nesse conjunto, bem, ela é definida para elementos do A original como no A original, e envolvendo zero
bem, o zero se torna um mínimo global desse poset. O que nós queremos, então, são os posets que nós chamaremos de álgebras de Boole completas atômicas e sem fundo, bóronless, que, na verdade, são aqueles posets que, quando passam por esse processo aqui descrito, se tornam álgebras de Boole completas e atômicas. Notem que esses objetos que nós não queremos não são nem álgebras de Boole, nem são completas, mas eles são bem interpretáveis como uma álgebra de Boole sem o zero, ou, mais especialmente, uma álgebra de Boole completa e atômica, o que significa um power set sem o conjunto vazio. Certo? Uma caracterização interessante desses objetos que nós vamos chamar de cabos, em analogia com cabas, é que eles são conjuntos parcialmente ordenados, que têm um máximo, cujos subconjuntos não vazios todos têm supremo, todo elemento distinto de um tem um pseudocomplemento, satisfazendo este conjunto de equações. Note que o ínfimo de dois elementos não existe em um cabo se o ínfimo desses dois elementos na álgebra de Boole correspondente é exatamente o zero. E, por fim, ele é atômico, sem complicações, sem grandes complicações nesse quesito. Finalmente, uma primeira tentativa. Nós temos uma primeira tentativa ingênua, mas que parece excepcionalmente natural, então, que nós apresentamos aqui. Dada uma hiperálgebra, nós definimos uma álgebra cujo universo é o conjunto das partes não vazias do universo de A, e cujas operações são definidas de modo que, para subconjuntos não vazios A1 a N, o que você faz para obter o resultado é unir o resultado das multioperações no A original para essa ênupla variando em todas essas ênuplas possíveis desse conjunto em questão. O que você obtém é uma sigma-álgebra com uma estrutura que lembra muito a estrutura da nossa A original. Os homomorfismos variam de maneira semelhante. Se φ é um homomorfismo de hiperálgebras A e B, então P de φ para um subconjunto não vazio A' de A vai ser definido dessa maneira, essencialmente a imagem por φ de A'. Apesar de muito natural, esse P de φ não é sempre um homomorfismo. E então essa transformação não corresponde a um funtor entre as categorias desejadas. Bem, nós podemos talvez tentar consertar isso, tornando mais forte a definição de homomorfismo. Um full homomorfismo, ou homomorfismo cheio, é um que, em vez de contingência, desigualdade na sua definição, voltando rapidamente aqui nessa definição, em vez de contingência, nós passamos a ter uma igualdade. Seria um homomorfismo cheio, uma noção mais forte de homomorfismo. E não é muita surpresa que, nos restringindo apenas aos homomorfismos fortes, o que nós obtemos é uma subcategoria de M-alge, que nós denotaremos por M-alge igualdade, com os mesmos objetos. Infelizmente, mesmo quando restrita a essa subcategoria, a transformação P, embora agora ela seja um funtor, ela não é injetiva em objetos. Então, ela não é especialmente desejável se nós queremos falar de adjunções e, especialmente, equivalências. Um exemplo é tomando a assinatura com apenas um operador unário, nós temos essas duas hiperálgebras, onde a seta denota que um elemento é mapeado em outro. Essa, na verdade, se tratando de uma álgebra, mas pode ser interpretada como uma hiperálgebra. E o que nós obtemos é que, usando essa transformação P nelas, em A e em B, os conjuntos são claramente isomorfos na categoria de sigma-álgebras. Certo? De modo que, mesmo nessa subcategoria
com apenas homomorfismos cheios, o funtor em questão não é excepcionalmente bom. Uma melhora é que nós temos até agora desconsiderado a estrutura de ordem desses objetos que nós construímos. Então, nós definimos uma sigma inequality álgebra com uma tripla, tal que uma parte da tripla é uma sigma álgebra, uma parte é um cabo, ou seja, essencialmente um power set sem o conjunto vazio, e as operações podem ser recuperadas usando o seu supremo das operações realizadas sobre os elementos atômicos. Isso é muito importante, é uma questão necessária para provar o que nós gostaríamos de demonstrar a seguir. Ela tem várias implicações interessantes nas quais nós não entramos em detalhe, mas essencialmente a ideia é essa. Realizando operações em átomos, nós podemos simplificar, depois de aplicar um supremo, o cálculo de operações em elementos mais complexos. Um homomorfismo entre esses objetos sigma inequality algebras, um sigma inequality homomorfismo, é um mapa que é um quase homomorfismo de sigma álgebras, notando-se essa desigualdade. Ele é contínuo no sentido de que ele preserva supremos e ele preserva também átomos, o que é importante porque nós estamos trabalhando com homomorfismos entre hiperálgebras como sendo funções. Mudando-se essa definição, nós podemos variar um pouco essa condição. Não é surpreendente que a categoria a classe de sigma inequality algebras, equipada com sigma inequality homomorfismos, é uma categoria que nós vamos denotar por algb sigma. Bem, nós vamos atacar de novo o problema de definir o funtor P. Ele vai ser definido em hiperálgebras exatamente como antes, mas agora o seu alvo é a algb sigma. Então, nós precisamos também especificar uma ordem. A ordem é exatamente a ordem do power set menos o conjunto vazio, a ordem natural da contingência. E é óbvio que esse conjunto acaba sendo um cabo, certo? A imagem desse funtor em homomorfismos é definida como antes, e agora nós temos um funtor entre as categorias M-alg sigma e algb sigma. Mais que um funtor, um comentário interessante é que, como o power set dentro da categoria 7, ele pode, com algum esforço, ser considerado uma mônada, parte de uma mônada na categoria M-alg sigma, certo? Primeiro, nós temos que considerar que as sigma inequality álgebras não são exatamente hiperálgebras, mas abandonando-se a ordem embutida nelas, e considerando as suas operações hiperoperações que retornam singletons, isso não é muito absurdo. Então, passamos a denotar por P, esse P simples, o funtor de M-alg sigma nela mesma, que leva uma hiperálgebra na sua hiperálgebra definida a partir desses objetos aqui. Então, com o isomorfismo, a transformação natural, o isomorfismo natural, que leva uma hiperálgebra na sua imagem por P, e que leva um elemento A no singleton A, e com o isomorfismo natural μ, que leva P ao quadrado de uma hiperálgebra A em P da hiperálgebra A, associando a um conjunto de conjuntos a sua união, o que nós obtemos é que P, com esses dois isomorfismos naturais, se torna uma mônada. O que é uma curiosidade, mas o nosso foco aqui é
existe uma equivalência associada a esse funtor P da categoria M auge em auge B? Bem, nós construímos um funtor A, esse A aqui, que leva uma sigma inequality álgebra numa hiperálgebra cujo universo são exatamente os átomos de A e com operações definidas dessa maneira, essencialmente dados átomos A1 a N, a operação nessa hiperálgebra resultante é o conjunto dos átomos da sigma inequality álgebra em questão na ênupla A1 a N, e isso realmente é uma hiperálgebra. Mais do que isso, restringindo um homomorfismo de um sigma inequality homomorfismo, já que eles mapeiam átomos em átomos, a restrição resultante é um homomorfismo de hiperálgebras, e o que nós obtemos é um funtor de auge B sigma em M auge. Não muito surpreendente, as categorias M auge sigma e auge B sigma são equivalentes, como nós tínhamos indicado que elas seriam anteriormente, a equivalência sendo dada por esses dois funtores aqui apresentados. Provar que eles são, de fato, uma equivalência é razoavelmente simples. Provar que eles são adjuntos é razoavelmente direto. Provar que eles são full and faithful inclui apenas uma pequena dificuldade em provar que A is full, que envolve alguns resultados elementares em teoria de reticulados. Só alguns comentários finais. Se nós tomarmos a assinatura trivial, M auge se torna a categoria 7 de conjuntos não vazios, enquanto auge B, sigma, se transforma, né, numa categoria com objetos cabo, e cujos homomorfismos são funções contínuas e que preservam átomos. Note que isso pode soar um pouco estranho. Cabo é equivalente a 7 sem o conjunto vazio, enquanto caba é equivalente à categoria oposta de 7. Mas, na verdade, deve-se levar em consideração que os homomorfismos de cabo, embora os objetos de cabo e cabo sejam semelhantes, os homomorfismos são objetos bastante diferentes, o que explica um pouco essa questão exótica. Hiperálgebras parciais que permitem o retorno de hiperoperações vazias têm se tornado especialmente importantes também no estudo de semânticas não determinísticas, e a categoria delas, a categoria mais natural de se definir a partir da nossa M auge sigma, é PM auge sigma. E o que nós descobrimos é que, trocando a necessidade de uma sigma inequality álgebra de ser uma cabo pela propriedade de ser uma caba, e alterando ligeiramente, mutatis mutandis, as propriedades dos morfismos entre elas, essencialmente a questão da continuidade, nós obtemos uma equivalência entre uma categoria de álgebras de Boole completas e atômicas com uma estrutura de sigma álgebra e a categoria PM auge sigma. Finalmente, um outro comentário. Existem muitas definições possíveis de homomorfismos entre hiperálgebras. Aqui nós citamos uma recorrente, certo? E a categoria resultante nós chamamos rapidamente MM auge sigma. Interessantemente, aquela nossa questão de mapear átomos em átomos, quando eliminada da necessidade dos homomorfismos de auge B sigma, resulta em uma categoria exatamente equivalente a MM auge sigma. Aqui nós temos algumas referências, mas, essencialmente, esses são os resultados que nós gostaríamos de apresentar. Certo? Eu sei que eu acredito já estar passando do meu tempo, perdão por isso.
Esse projeto é parte do meu projeto de doutorado, estou sendo orientado pelo professor Marcelo Coniglo, exatamente em semânticas não determinísticas para lógicas para consistentes, lógicas não clássicas em geral. E eu também gostaria de um breve agradecimento ao professor Hugo Mariano, da USP, que nos convenceu de que esses desenvolvimentos paralelos mereciam um estudo próprio, mereciam ser apresentados e não ser enterrados dentro da minha tese sob outros tópicos. Eu agradeço pela atenção e, novamente, perdão por ter passado ligeiramente do tempo.